tudo bem? Primeiro, é uma satisfação muito grande eu revelar aqui para você que eu fiz muitas coisas na vida, no lado profissional, mas eu não escolhi a comunicação, eu fui escolhido. E esse lado é muito legal, pelo fato que a gente acha que nós temos autonomia das coisas, mas a gente não tem, não. Deus nos deu o livre-arbítrio, mas as nossas escolhas são péssimas. Então, eu acho que quando a gente é escolhido, é porque a gente está no caminho certo. Em outubro desse ano, eu faço 42 anos de profissão na área de comunicação, como jornalista, colunista e uma série de outras coisas. E muitas vezes eu sou entrevistado, mas só que hoje eu vou entrevistar um outro jornalista. E esse jornalista marcou uma época dourada da televisão aqui local e regional. E hoje eu estou trabalhando com ele. E é um grande prazer poder levar até você esse bate-papo que eu estava esperando há muito tempo do meu amigo Orley Moreira. Seja bem-vindo. Obrigado, Carlos Uguineives Neto. Prazer enorme estar aqui com você. Uma satisfação genuína mesmo, pode crer. E é interessante nessa coisa, você está falando de entrevista aí, a gente cá do outro lado do balcão fica assim meio, né? Eu te confesso que eu fiquei assim meio, a hora que você chegou eu estava ali no bastidor, né? Você fica meio nervosinho, né? Falou, pô, vamos ver como é que vai ser, como é que eu vou me sair, mas a gente tira de letra, né? Com um entrevistador como você. Mas você tem razão, porque outro dia o Kelson Venâncio me entrevistou e deu umas borboletas na barriga também. Então é engraçado isso, É, né? A gente sabe entrevistar. Não que a gente não saiba ser entrevistado, mas a gente fica mais ansioso, né? porque é diferente, né? Você sai de questionador para vítima, né? Vamos E- dizer e- assim. Muito bom. Eu tenho aqui até que elogiar o trabalho da Bárbara, que é sua sócia, né? Minha sócia E, já vai para 11 anos. e ela sempre é impecável, assim como o Jack e a nova aquisição da Bia. E é muito bom aonde eu estou. Eu não faço a mínima mesura em sempre repetir isso. E o que a Bárbara escreveu aqui foi muito bonito e eu faço questão de ler para você. Orley Moreira é um daqueles nomes que não se separam da história da comunicação no Triângulo Mineiro. Com mais de 5 décadas de jornalismo, ele foi testemunha, narrador e protagonista de um período de transformação profunda na imprensa regional, quando o rádio ainda reinava soberano e a televisão dava seus primeiros inseguros passos. Que bonito isso, hein, Orley? Oi, tem tempo isso. Meus parabéns. Obrigado. Era a época que a gente chamava de televisão a lenha. Preto e branco, risco, rabisco no ar, aquela coisa. Orley, antes da televisão, você fez rádio, então? Isso. Quando eu dei baixa do Exército, foi em 67. Foi julho de 67. Já tinha um concurso preparado para eu participar no BENGE, que era o Banco do Estado. Eu tinha 2 irmãos que trabalhavam lá. E eles prepararam o concurso para eu participar e entrar no banco, aquela coisa toda, né? Aí, concomitantemente, apareceu um teste na rádio educacional. Era uma rádio dos espíritas que ficava ali na Machado de Assis, onde hoje é um entreposto da Unimed, uma coisa assim. E eu fui lá, fiz o teste e passei. Eu nunca tinha falado em microfone, nada daquela coisa. E fiquei. Meus irmãos ficaram bravos comigo, minha família. Porra, vai mexer com rádio? Não, rapaz, isso não dá camisa para ninguém, que não sei o quê, que bebê. Eu falei, não, mas eu gostei da coisa. E, então, o interessante, eu conto isso, parece piada, mas não é. No, eu fazia locução à noite na rádio. E tinha um rapaz, o operador, né, tinha um telefone, coisa bem simples a rádio. Bem, não era amadora, não, bem equipada, aquela coisa toda, mas muito singela. O telefone tocou, eu fui lá atender, era uma mulher,
Falou, quem está falando? Eu falei, é o Orley. Ela falou, é você que está falando aí no microfone? Eu falei, sim. Nossa, moça, mas que voz linda que você tem. Eu falei, opa, é aqui que eu vou ficar. Orly, você não nasceu em Uberlândia, Não, nasci em Guará. que é São Guará, Paulo, né? São Paulo. Guará fica aí uns 300 quilômetros, não menos. Uns 300 quilômetros de Uberlândia, mais ou menos. Fica ali perto de Ituverava, Igarapava. Não, não é tão longe. Não, não, pertinho. Mas eu nasci lá e meu pai era marceneiro. E a família mudou para São Paulo, capital. Ficamos pouco tempo lá em São Paulo. E meu pai resolveu vir para cá. E nós viemos para cá, de trem, da Mogiana, na época. Era uma época muito difícil, era muita dificuldade que tinha, aquela coisa. Você criança. Criança, nós chegamos aqui em Uberlândia em 54. Eu tinha 6 para 7 anos. Chegamos em janeiro, daqui. E eu sou de março, então eu ia fazer 7 anos em março daquele ano. E tudo muito difícil, né? Meu pai... Era difícil, a gente fala isso hoje, mas na época era a vida que tinha, meu pai trabalhando. Mas era difícil. Era. E eu e meus 2 irmãos ajudávamos meu pai na oficina, minha mãe também trabalhando fora, minha mãe fazia bordado, aquela coisa toda. Levava uma vida difícil, mas muito digna, muito cheia de trabalho, aquela coisa toda. E assim foi. Eu já fui para a escola num período normal, né? 7 anos de idade, já estava no Bueno Brandão estudando. Depois passou para o ginásio no colégio estadual. E foi uma época muito gostosa, muito boa, sabe? Eu tenho uma saudade tremenda, principalmente do estadual, onde a gente fez dezenas de boas amizades que perduram até hoje. O meu pai falava isso, que o tempo dele no museu, né? No museu. Que foi uma das melhores épocas dele. Nós formamos lá uma turma, chamava Turma dos 11. Eram 11 rapazes, né, na época. E a turma, quer dizer, dos 11 são 6 que estão vivos. 5 já roeram a corda, já... Que família grande, hein? Não, eu falo assim, dos amigos. Não, sim, mas não Sim. deixa de ser uma família, Claro, né? claro, exatamente. Porque a amizade masculina incomoda muitas mulheres, né? Nossa! E o interessante é que a gente fala que é igual a amizade de quartel, é aquela amizade que fica, né? Uma amizade sólida. E com essa turma também, até hoje, já tem... A turma está toda na mesma faixa de idade. Que Eu bom. estou com 79, o ano que vem eu faço 80, e a turma toda está nessa... Olha aí a deixa, hein, gente? Orley Moreira, 80 anos o ano que vem. Temos que fazer uma festa para ele. Vamos fazer uma festa de arromba. O velhinho Moreira. Mas aí essa turma está aí até hoje, quer dizer, os que sobraram, os que restaram, e é muito gostoso. Eu tenho uma menina que nós adotamos, uma colega, né? A Gisele. Nós a adotamos para a turma, e ela é que faz o social da turma, né? Tá. Assim, de aniversário, essa coisa. Ela que liga e marca, faz os encontros. Tem um grupo no WhatsApp. Olha que legal. Que coisa organizada, hein? E de vez em quando ela mora no mesmo prédio que eu. Ele fica de encontro com ela lá, fala assim, José, e os meninos, como é que estão? Sabe? Aí fica aquela coisa carinhosa, gostosa, sabe? Do passado, que fica arraigado na gente. É muito... Orley, ali quando você falou que você tinha 6, 7 anos, voltando de Guará, chegando em Uberlândia, o que passava na sua cabeça de criança? Porque todo adulto pergunta para a criança, o que você vai ser quando você crescer, né? Qual era a sua resposta? Na época os aviões estavam começando, né? Assim, começando assim. Não é à toa que você foi amigo de papai, né? Pois é. E o sonho era ser aviador, ser piloto. Eu quero ser piloto. Mas era o sonho de uma boa parte da meninada, né, da época, né?
que era aquela coisa romântica de voar e tal. E rádio, eu comecei no rádio, muita gente pode perguntar às vezes, mas você já tinha alguma queda para rádio, não sei o que, eu adorava a rádio, ouvi rádio. Era a educadora antiga, né? Era que comandava na cidade. Do Tiari. É, tinha o diretor lá, esqueci o nome dele, brabo que só ele. Eu trabalhei na rádio. Eu esqueci o nome dele também. Agora mesmo eu lembro. Aos 80 chegando, a cabecinha já está. Não, mas eu tô com 65 e também já está indo embora a memória. Mas a educadora foi uma grande escola também para mim. Mas antes da educadora, Orley, o começo que eu fiz, né, em relação aqui ao nosso bate-papo, contando de mim, que a gente não escolhe, a gente é escolhido e tal, é lógico que o seu sonho de piloto, você realizou ele ou não? Não. Você não tirou brevet nem nada? Nada. Naquela época custava entrar no avião, né? Quando era difícil. Mas ali naquela infância, depois que o sonho do piloto foi embora, você pensava em ser um comunicador? Não. Ou você também foi escolhido? Fui escolhido, parece que... Eu tenho quase certeza que sim. Que foi aquela coisa que me chamou, sabe? Tinha o concurso no banco, que já estava praticamente definido. Que era normal. Era normal, né? Banco do Estado, aquela coisa. E teve esse concurso na rádio. Eu, com 19 anos de idade, falei, essa coisa, não vou mexer com banco, não, porque eu vi aquela luta dos meus irmãos, sabe? Tinha aquele negócio, às vezes, de dava diferença no caixa. Nossa, imagino. Ficava até meia-noite, às vezes, conferindo. E um dos meus irmãos era tesoureiro. Então era aquela coisa, né? Eu falei, não quero isso para mim, nem aquela coisa, né? É coisa de juventude, né? De sonho e tudo mais. Aí comecei no rádio. E do rádio, da cultura, da educacional, fui para cultura ou Bela Vista, não sei, para educadora. E nesse mesmo ano, em outubro, eu comecei na televisão. Na TV Triângulo. TV Triângulo. Era ali na Niterói. E era aquela coisa bem incipiente mesmo. Sabe? A televisão era aquela coisa bem amadora mesmo, sabe? Enquanto você estava conversando, eu era uma criança, mas eu ia lá visitar. Tinha Ana Maria Mello. Exatamente. Foi a primeira garota propaganda. A Nalva Guiar. A Nalva Guiar. Né? E tinha grandes profissionais da época, o Darcy José, o Danúbio Bezerro, o Deli Azevedo. O proprietário era o seu Edson Garcia Nunes. O Porquinho. Ele chamava de Porquinho, mas era amistoso, amigável, né? Não era nada de Ninguém burro. Conhecia o seu Edson. Não. Todo mundo conhecia o Porquinho mesmo. Eu conhecia. Né? Tinha o Juarez, que era irmão dele. Isso, que foi meu vizinho durante muito tempo. Tinha o Zé Bonfim, que era o cunhado do Edson. E era uma coisa assim, bem... As pessoas às vezes hoje perguntam para mim, mas era muito difícil, né? Não era difícil. É porque o que tinha na época para você fazer era aquilo. Né? Não tinha equipamento direito. Nessa primeira época, ainda lá onde a televisão ficava, naquele shopping, o repórter nosso era o Cordeiro, o seu Zé Cordeiro, Roberto Cordeiro. Ele era fotógrafo, ele era repórter, ele era de bicicleta. Saía da cidade colhendo imagem. Às vezes acontecia alguma coisa, ele ia lá, fazia foto, trazia. A gente montava a foto, né, e botava no ar a câmera. Uma câmera focava a foto, botava no ar e o off a gente fazia ali, às vezes até numa outra sala. E dava certo. Funcionava bem. Tinha um programa de notícias, de informativos. Era o Repórter Chevrolet, patrocinado naturalmente pelos irmãos Garcia, na época. Era de hora em hora, era um boletim que tinha.
Então, esse boletim a gente extraía dos jornais impressos, né? Era coisa aí de 1 minuto, 2 minutos de leitura. E depois veio a Marcha do Mundo. A Marcha do Mundo era um jornal mais pesadão, sabe? Aquela apresentado. Às vezes, eu apresentei poucas vezes. Era o Danúbio, o Deli e o Darcy José. E o Gilson Berto, J. Ferreira, mais Nossa, era um grupo grande, né? grande, time grande. Agora, esse pessoal todo eram vendedores, eram os contatos comerciais da televisão. Entendeu? Então, eles apareciam para facilitar as vendas no mercado. Essa mamata, vamos dizer assim, porque os outros contatos ficavam putos, né? Não, mas vocês têm a vantagem de aparecer no ar, não sei o quê, a gente não tem, então para vocês é mais fácil, então, mas era aquela coisa, né? É uma democracia meio relativa. E Eu acho que ela continua até hoje. continua muito relativa. E aí, quando o Tubal, o Renato de Freitas, o Rubens Pereira Leite e o Renato compraram a televisão do Edson Garcia. Aham. Aí, nessa altura, eu estava em Goiânia, que eu fiquei uns meses trabalhando em Goiânia, na TV Anhanguera. Aí o Tubal me chamou para cá, de volta. Aí o Renato de Freitas, que era sócio, acabou com a mamata mamata entre aspas, né? Dos contatos apresentarem jornal. Aí o Renato falou, não, quem vai apresentar o jornal agora é só o Orley. E, beleza. Eu já dirigia o jornalismo, e era o apresentador, era repórter, era editor, era tudo. Fazia tudo. Entrevistador, tudo. A gente entrava tipo 7 horas da manhã, saía meia-noite, por aí. Aí nós fomos criando as equipes, né? Foi chegando gente, uma boa parte oriunda de rádio, que nós aí fomos formando para passar, né, as primeiras dicas, o pouco que a gente sabia de televisão, a gente passava para a turma que estava chegando. Aí, com a entrada na Globo, foi em 71. Que é a primeira afiliada da Globo, Primeira afiliada, né? é o embrião da rede, Foi aqui. TV Triângulo. Aí eu comecei a fazer cursos no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, direto. Quer dizer, então, que no começo você aprendeu na experiência, na prática. Na prática. A gente aprendia fazendo. Você não tinha, a Paranaíba não existia ainda. Tinha TV em Uberaba, mas era muito restrita também. Era TV... Esqueci. E nem cursos também tinha na cidade nessa época, né? O curso de jornalismo da Uniub apareceu um pouco depois. Mas você já estava lá na frente. Estava. Consagrado. E era aquela coisa, né? A Globo mesmo estava engatinhando ainda no jornalismo, no telejornalismo. Porque a Globo também surgiu em 65. É verdade. Quando o Roberto Marinho comprou a TV Rio. Que aí a TV Rio foi transformada em TV Globo, né, por causa do jornal O Globo, né, que já existia há tempos. E aí a Globo também estava começando a aprender. Os jornalistas, grandes profissionais. Foi um crescimento junto, né? Foi. E eu procurava me enturmar naquele pessoal, né? Chegava lá, às vezes dava palpite, ensinava, a gente aprendia. Era aquela mistura de prática, né, de conhecimento, de tudo. Mas foi muito bom, foi uma aula, assim, um período de conhecimento. Uma escola. Foi escola. Realmente uma escola. Orley, enquanto você está me contando isso tudo, deve ter um filme passando na sua cabeça aí, né? Como tem.
de ruas, de pessoas entrando, chegando, de reportagens que você fez, Nossa, né? bom, velho. É muito bom contar a história, porque a memória vem junto, né? Bem, E se não te perguntarem, tá lá guardado numa gaveta, né? sim. E acontece muita. Muita gente fala hoje, né? Ah, mas não tem mais jornalismo como era antigamente. Não, não é bem assim. São épocas, né? Coisas As coisas mudam. de realidades de cada época. Uhum. Aquela época era uma realidade. E o jornalismo, eu falo isso sempre, o jornalismo naquela época era um jornalismo romântico, né? A turma, os repórteres que tinham aqui, a gente tinha várias equipes que percorria essa região todinha. Aqui. A gente que eu falo é a TV Triângulo, entrava Mas não tem jeito de separar a orelha. Não tem jeito. foi, minha vida toda está ali dentro. A gente entrava, a TV Triângulo entrava no sul de Goiás, no norte de São Paulo, pegava uma pontinha do Mato Grosso. Então era. Até que a Globo entrou, aí o Ministério das Comunicações também foi mais rígido com a coisa e estabeleceu fronteiras. Aí a TV não podia passar para cima, por exemplo, Paranaíba e lá para São Paulo podia atravessar o Rio Grande. Então ficava restrita ao Triângulo e E essa restrição, qual é a origem? da própria Globo. Da própria Globo? Porque, por exemplo, aqui na parte comercial, por exemplo, a TV entrava estourando em Itumbiara. Itumbiara, Catalão, que era tudo mais ou menos, até hoje, mais ou menos perto, né? Aí a TV Anhanguera chiou, né? Porque estava roubando o mercado dela. E aí houve até uma briga, né? Mas se for assim, então nós vamos botar uma torre aí na divisa, em Itumbiara, e vão começar a vender aí, mas era tudo a mesma programação. Então, aí moralizou a coisa. Cada um teve a sua área. E hoje a gente entende que a concorrência é salutar, né? Muito. Aquela época não existia ainda esse entendimento. Mas você acabou relatando vários homens e eu queria que você falasse sobre as mulheres. E uma delas é uma grande amiga nossa, que é a Marli Spini. Uhum. Por favor, fique à vontade. Marli vai adorar. Marli foi uma grande apresentadora, uma grande editora. Eu lembro que ela entrou lá por volta de 80 e pouco, que ela chegou lá. Menininha ainda, novinha, tudo. E olhei, eu preciso trabalhar, eu preciso, não sei o quê, fumando. Naquela época o cigarro era todo mundo fumando. Eu lembro do cigarro que ela fumava muito. Nossa, como se fumava, né, naquela época. Muito. Aí ela começou primeiro como repórter, pouco tempo como repórter, depois pegou a edição de jornal e a apresentação. Aí, no fim, ela fazia tudo, né? Grande profissional, Marli Spini. E uma grande amiga nossa. Pois é, muito, muito boa de se ver. Tivemos outras, a Dolores Mendes, a Ticó, Sandra Ticó, a Bernadette Ribeiro, Rosane Viola. Tivemos. Se eu esquecer de alguém, pelo amor de Deus, não. Mas a gente está falando daquela época. Porque se fosse falar depois, aí tem um tantão. Tem Renata Neiva, tem Mônica Cunha, tem um monte de gente. Fernanda Vieira. A Maristela Gramacho. Mas foi uma turma maravilhosa de profissionais que passou. É aquilo que eu já falei aqui, né? Era muita dedicação, Carlos. Era amor, né? Muito amor. Às vezes eu passava uma pauta para alguém fazer à noite, né? Aí chegava alguém e falava assim, olha, por que você não passou para mim? Eu falei, não, bicho, você está desde cedo aqui. Não, o que tem? Eu dava uma Entendi. assim, para não sacrificar muito a turma, porque ninguém ia embora. Dava hora de almoço. Porque estava todo mundo gostando. Dava hora de almoço, saía para casa,
almoçava e corria de volta e ficava por ali na redação procurando uma coisa para fazer. Era maravilhoso, era bonito, Uhum. sabe? A turma tinha o jornalismo Na veia. e pouca gente formada, viu? Só tinha a Bernadette formada e acho que era só ela. Pois é, mas é muito bom você comentar sobre isso, porque eu entrei no jornal Primeira Hora, que foi o meu primeiro trabalho. Uhum. Porque o Luiz Elias era dono da Ulanga e Sim. fazia coluna social. E eu era modelo no Rio de Janeiro, porque por parte de mãe eu sou do Rio e por parte de pai de Mato Grosso. Sim. Então, quando eu voltei para Uberlândia, o Arnaldo, o Orestes e o Zaire, todo Arnaldo mundo, Rosa. eram 7, parece, né? Uhum. Viraram e falaram, chama o Guinei para vir, porque a mãe dele foi jornalista no Rio, e ele deve ter feito alguma coisa também. Eu nem tinha passado na porta de faculdade de jornalismo. Mas aí o Arnaldo falou, não, você vai fazer um teste, se ficar bom, você vai começar. Porque o Luiz quer dar mais atenção à loja e você vai ser o nosso novo colunista social. Eu fui com medo, né, Orley? Porque eu nunca tinha tido essa experiência, A né? primeira vez assusta, né? E aí eu ainda era Carlos naquela época, porque poucas pessoas sabem que o meu nome é Carlos, não você. Mas uma professora minha do Rio que falou: o seu sobrenome está pronto. O Guenei Bisneto. Você não sabe o tanto que eu tenho que criar nomes artísticos. Oh. E no seu caso, eu não preciso. Eu vou jogar o Carlos fora e você vai ficar como o Guenei Bisneto. O HB. E aí, quando eu cheguei aqui, esse texto que eu estou te falando, eu falei para o Arnaldo, porque o Arnaldo me perguntou, mas escrever Carlos o Guenei lá em cima, eu falei, não, mas Carlos Guenei é meu bisavô, que ainda era vivo, né? Eu falei, não vai dar certo. Então, e Carlos o Guenei Bisneto também não vai caber lá em cima. Ele falou, então qual que é o nome? Eu falei, o Guenei Bisneto. Então, nasceu no Rio de Janeiro, o Guenei Bisneto, eu trouxe ele para cá e eu comecei sem faculdade também. Eu trabalhei 14 anos na experiência e só depois que eu fui fazer faculdade de jornalismo. Eu cheguei a matricular, quase que não cheguei a matricular, mas cheguei lá, na Uniub na época, para tentar fazer a faculdade lá. Mas a 0,50 na época era um horror. Era só aquela pista simples, né? E eu pensei, falei, gente, eu amargar toda a noite daqui para lá, para voltar e não sei o quê. Nossa, trabalhão, hein? E conversando com o pessoal do Rio, aqueles jornalistas mais experientes, eles falaram, olha, para com isso. O que você sabe, você tem lá para ensinar esses professores de lá tudo. É verdade. Tudo. Eu falei, e na época começou a exigência do diploma, sabe? Foi quando começou. Que suscitou a formação da faculdade lá. Palmério, ele pensou lá na frente, falou, peraí, vão exigir documento, vão exigir o diploma, então deixa eu montar aqui uma faculdade. Mas aí eu Aí eu resolvi fazer direito. Aí fiz direito. Pois é, eu ia chegar lá, doutor Orley. Não formei. Não formou? Foi até o 8º período. Na UFO, o curso era lá em cima ainda. Né? Os seus pais eram vivos? Não. Porque pai e mãe nenhum gosta que a gente para o estudo, né? A minha mãe era viva ainda, meu pai já tinha partido. Aí eu comecei o direito. Eu apresentava o jornal das 7, que tinha na época. E a primeira aula era às 7 horas, primeiro horário que tinha. Olha. Eu terminava o jornal, ia de pancake, que a gente usava um pancake Exato. na cara, né? E pulava aquela cerca. A cerca, na época, não tinha ainda aquelas plantas, aquela coisa, não. Agora eu que estou viajando, tá? Você está contando e eu estou vendo. Não, saía do estúdio correndo, pegava os objetos, os códigos, aquela coisa toda, debaixo do braço, botava embaixo, pulava a cerca. Como que você falou agora mesmo?
televisão, fogão de lenha, né? Não, televisão, televisão a lenha. Televisão a lenha. É. E era realmente, né? Era na raça. Mas eu não deu para concluir o direito, porque por conta de falta de frequência, por conta desse primeiro horário. Tinha um professor, Joel Batista Coelho, eu tenho vontade de encontrar com ele hoje ainda, e lembrar, falar, pô, Joel... vai ser um papão, hein? Não, mas é papão daquele jeito, né? Ele me deu bomba, que a primeira aula... Tá. A primeira aula era dele, né, de direito agrário. Ele já vai começar lembrando disso, né? Aí eu desanimei, porque viajava muito, aquela coisa. Era Rio, São Paulo, quase que direto. E por aqui também na região, aí começamos a instalar emissoras em Tuiutaba, Araxá, Uberaba veio depois, Patos também montamos um escritório grande lá na época. E aquilo a gente tinha que ficar coordenando, né? Então era ida e vinda direto, mais estrada que tudo, para criar as coisas. Aí veio a Paranaíba, TV Paranaíba. Paranaíba foi, acho que, 8 ou 10 anos depois da TV Triângulo. Que foi uma gratíssima surpresa a vinda da Paranaíba, que criou um parâmetro, né, para a gente, e para eles também foi, que era a TV Manchete, era aquela coisa toda. Mas foi tudo muito ensinamento, muita experiência que a gente teve na época. Olê, eu vou te pedir licença, porque o nosso amigo Jack já fez o sinalzinho para mim. O Jack Alec. Então eu vou pedir licença a você também, nosso espectador do YouTube, ir lá no YouTube, fazer sua inscrição, fazer o seu comentário, tocar o sininho, aumentar a nossa audiência. Aos patrocinadores, muito obrigado pela presença de vocês. E caso você queira conversar comigo, é só entrar no meu Instagram, no direct, que a gente conversa com você para trazer não só os patrocinadores para o meu podcast, mas como também clientes para o Orley Moreira Studios, pelo fato de que tem muito talento por aí e que não sabe para onde ir. Vem para cá. Espero você de volta no segundo bloco e até já. A collab que todos esperavam, TUF e Provanza. A elegância do chá branco da Provanza, agora nos produtos TUF. Super lançamento do lava-roupas e amaciante concentrado TUF Chá Branco. A nova linha deixa as peças com um perfume suave e duradouro, inspirado na perfumaria fina mundial. TUF Chá Branco, o toque de sofisticação da Provanza e o cuidado com roupas da linha TUF. É campeão da Superliga Feminina de Vôlei! Sou a doutora Caroline Dornelles, trabalho com nutrologia e eu posso te ajudar a mudar de vida com saúde e responsabilidade. De volta com você, muito obrigado a todos os patrocinadores. Não esqueçam de entrar em contato aqui com o Orley Moreira Studios e também comigo, para que você esteja aqui apresentando a sua empresa, o seu produto, a sua história, porque história é muito bom. E por falar em história, Orley, você falou sobre a Paranaíba, que depois de 8 anos, né? Acho que é uma coisa assim, mais ou menos assim. Eu era menino, mas eu lembro do seu Nicomedes entregando para o seu Rui alguma coisa, para a dona Maria Luísa outra coisa,
e para dona Carmita outra coisa, e aí falou, eu tenho uma televisão, quem é que vai querer? O Tchari falou assim, eu. E aí a televisão acabou, que era concessão, né? Concessão. E acabou ficando nele, e hoje é o Arizinho que está lá, né, tomando conta. E muito bem, por sinal. Né, e é um primo que eu nutro uma admiração, um apreço muito grande, e vice-versa. Então, isso é muito bom. E na televisão, a minha estreia foi lá. Oh, Foi na TV Paranaíba. legal. Porque a minha mãe conversando com a tia Maria Lígia, o Carlos está no jornal O Correio e tal, e como que faz, né? Aí quem que foi que respondeu? Valdir Bonas. O Valdir Bonas, Valdir. ele virou e falou assim, você é de televisão, e a sua televisão é social, você não é de bancada. Nós vamos tirar você do jornal, você continua no jornal, mas nós vamos te levar para a televisão. Então, quem fez essa ponte foi o Valdir Bonas, e eu estreiei na TV Paranaíba. E o cara que entendia de televisão. Olheiro. Entendia. E aí eu comecei lá e foi uma maravilha. Aí eu vi que eu estava... Não, no jornal eu já sabia que era o meu local. Uhum. A televisão eu tinha medo, Orley. Mas na hora que fez o primeiro, o segundo, no terceiro, eu estava ajoelhando, né, no pé do Valdir, falando, Valdir, muito obrigado, né, porque é muito bom isso, você fica seguro, confiante, né? Depois que você deslancha, né, como a gente diz, né, que tira o selo, aí vai embora. Você fez um comentário muito interessante sobre o pancake, né, que naquela época, quem é que está chegando agora, né? Era uma maquiagem muito pesada, era um cabelo impecável, né? Era tudo arrumadinho. Hoje você vê repórter barbudo na rua, com pele oleosa e tudo mais, mas naquela época era uma distinção que eu queria que você falasse sobre isso. Tinha uma senhora na Globo, Alice Maria. Alice Maria. Foi diretora de jornalismo junto com o Armando Nogueira, grande Armando Nogueira, mestre dos mestres. Alice, ela exigia uma conduta das meninas, das mulheres, das apresentadoras, batom regalado forte, nunca. Porque chama atenção. Brinco, argola. Lembro demais disso. Decote, vai embora, não precisava. Era tudo, essa coisa de decote ainda se mantém, né? Principalmente o pessoal da Globo. Mas com Alice era aquela coisa ferrenha. Homem barbudo, jamais. Barbudo assim, barba por fazer. Sim, por fazer. Né? Aquela coisa. E tinha que ter maquiagem, sim. Uhum. Quer dizer, a maquiagem da gente, aqui, por exemplo, na Globo já tinha outros recursos, aquela coisa. Porque o equipamento era outro também, né? Outro, quer dizer, você tinha que ter alguma coisa para disfarçar, né? As imperfeições. As imperfeições. Se bem que era todo mundo novo, eu tinha o quê? Não, era todo mundo bonito, Orley. Era todo mundo bonito. Era todo mundo bonito. E tinha o tal do pancake. Parecia uma massa. Eu nem sei se existe isso. Eu queria que vocês respondessem. Porque tem base hoje, né? O pancake, eu acho que é para teatro hoje, né? Nem sei responder. Sei que era, de certa forma, até deforma, né? Eu lembro que você tem tapa os poros primeiro, né? Aí depois vai desenhando. Não, o duro era tirar aquilo. Não, para tirar era uma coisa. Mas eu lembro de um artigo da Alice Maria que falou tudo isso que você disse. Brinco exótico, batom, não sei o quê, e perguntavam para ela o porquê. Falava, não, porque a notícia não é você. Nós não podemos tirar a atenção da informação através de toda essa indumentária que você está usando. Olha que resposta mais perfeita, né? Prática, né? Lógica. Porque é lógico. A estrela é a informação, né? Alice e o Armando, eles formaram uma dupla ali que... O Armando, ele era perfeccionista com texto, né? Texto, edições, falas, aquela coisa toda. Ele era chato, entendeu?
Eu lembro de cursos que eu fazia lá. Quando ele estava lá, ele fazia as preleções dele e tudo tal. Mas era assim, a gente saía de lá com vergonha. Eu aprendi muita coisa, principalmente relativa a português, entendeu? Que ele incutiu na cabeça da gente. Tinha aqueles manuais de redação. Hoje acho que nem tem mais, né? Uhum. Manual de redação. A Globo tinha um que era uma perfeição. Era um curso de português. Que delícia que é uma redação, né? É. Então ali tinha o que você podia, o que você não podia falar, aquele negócio tipo passo municipal próprio da municipalidade, aquelas coisas, né? Não, passo municipal é a prefeitura mesmo, próprio da municipalidade é o cemitério e acabou. Não tem apelido, né? Eu vivi o final da ditadura, mas você viveu a ditadura bem consciente, né, Orley? Vivi ela no... Foram momentos difíceis para a comunicação, para o jornalismo, né? Eu vivi a chamada ditadura, né? Nos dois campos. Quando eu servi o Exército, foi 66 para 67, o movimento estava daquele jeito, pegando fogo, na época de Lamarca, Marighella, aquela coisa toda, Champioá, aquele negócio todo. E depois, aqui na vida civil, logo depois, colocaram um sargento, entendeu? Esse sargento depois virou delegado dentro da redação, Eduardo, o nome dele. Ficamos amigos, aquela coisa. Aquela pessoa está sempre ali, ficava rodeando a gente, era filme, né? Então ele pegava as películas, olhava assim, tudo, tal. Professor, mas aqui não tem nada que compromete, não sei o quê, PPB. Mas era chato. Mas foi indo, os meninos da redação acostumaram com a presença dele ali. E ele sabia que a gente não ia fazer bobagem. O Tubal sempre muito rigoroso também, né? Tinha E presente. Presente. O Tubal sempre foi. O que é muito importante, né, Orley? O jornalismo nosso aqui deve muito ao Tubal. Assina embaixo. O Tubal foi aquele cara que ele apoia ainda. Questão de equipamento, de tudo, ele fazia questão. Não tinha os equipamentos ideais, porque era muito caro mesmo. Imagino. Uma câmera Sony na época, eu me lembro, tinha o valor de um apartamento. Que é isso? Era uma coisa... Não, e por falar em equipamento, na hora que eu cheguei aqui, já tem um mês, né? Eu pude ver o seu equipamento, como a tecnologia cresceu, e hoje eu estou vendo aqui dentro um TP, para quem não sabe, é um teleprompter, né? Tudo diminuiu de tamanho e a qualidade aumentou, né? Não é isso? Isso. Você vê as câmeras, né? Essas que nós temos, por exemplo. É tudo última linha, essa coisa toda, e vai diminuindo. Cada dia você vê o celular. O celular hoje tem uma imagem tão boa quanto as melhores câmeras. A gente faz até reportagem com o celular. Claro, todo mundo faz. Nessa época, Orley, que você estava construindo o seu nome como Orley Moreira, antes de você se consagrar, você tinha uma referência, porque quando eu estava na Paranaíba, que era Band naquela época, a minha referência era o Amaury Júnior, né? Sim. Tanto é que eu fiz estágio com ele em São Paulo e acabei me tornando o Amaury Júnior do Cerrado. No seu caso, eu vou chutar alguns nomes aqui. Cid Moreira, Sérgio Chapelain, Hilton Gomes e outros mais. Ou não é nenhum desses? Não, claro que eu tinha uma admiração profunda pelo Cid, principalmente pelo Cid. Eu conheci lá no Rio, algumas vezes que eu estive com ele lá, mas era assim, muito superficial. Nada de amizade, nada disso. Era só, ô Cid, tá bom? Ô rapaz, tá ok? Aquele sujeito muito educado, muito um bueiro na garganta que ele tinha de como vai você, como vai nossas Minas Gerais. Eu acho que você não pode falar isso não, né? Porque a sua voz também... O Chapelain era uma figura
Ele era mais dado, né? Amabilíssimo também. É. O Chapelin tinha um pé na roça, né? É. Ele sempre gostou de fazenda, aquela coisa. Mas não, eu Não tinha uma... não não digo nem ídolo, mas uma referência mesmo. tinha o Cid, né? O Cid. O Cid era minha e de... E de milhares, É. de jornalistas e não jornalistas, Sim, né? sim. Porque as pessoas tinham um apreço por aquela voz e aquele homem, que depois, quando ele saiu da televisão, que ele começou a gravar os versículos da Bíblia, o sucesso que fez aquilo, né, Orley? Muito bonito, né? Porque ouvir com a voz do Cid Moreira a Bíblia é uma coisa impressionante, né? Dá vida, né? O Cid, aquela voz dele dá vida a qualquer texto, qualquer... E no campo feminino, quem que você destaca? Sandra Passarinho, Sandra Passarinho. que já Sandra Passarinho. já tinha um nome, né? Isso, é. A Glória ela estava começando. É. Né? Eu lembro na redação, ela ficava lá muito alegre, muito sapeca, ficava brincando com todo mundo. Uhum. Na sua vida pessoal, a Bárbara acabou me contando que você cultiva com cuidado o que construiu. Eu acho isso muito bonito, porque a gente tem que preservar Claro. não só o nosso patrimônio material, mas o imaterial é o principal, porque não se negocia valores e princípios, né, Orley? Não, de forma nenhuma. Por exemplo, eu nessa altura da minha vida, eu já vou para 59 anos de profissão, né? Quase uma vida inteira, né? Eu comecei com 20, estou com 79, então já... E você é o ídolo de muita gente, né? Sim. Eu acho isso maravilhoso, né? Delícia. Depois eu vou te contar um lance assim, de ídolo. Você constrói uma credibilidade ao longo do tempo, entendeu? E você sabe que o crédito que a gente tem, de repente, pode cair no chão, vamos dizer assim, e para a lama de uma hora para outra. Né? Concordo. Eu tenho consciência disso. Concordo plenamente. Como vários nomes que a gente conhece, que de repente o cara deu uma vacilada, acabou. E honra você não recupera. É muito... Reputação. Reputação Perdeu, acabou. Não. Então, não consegue de volta. Eu tenho um cuidado extremo com isso. Tenho, inclusive, comportamento, essa coisa toda. Você sabe disso mais do que eu. A gente é muito admirado, a gente às vezes é invejado, às vezes eu tenho consciência disso. Vamos tirar o às vezes, né? E eu adoro isso. Eu adoro. Gosto demais da conta de chegar, as pessoas chegam. Eu também gosto. Você passa, às vezes a pessoa olha assim, eu paro, vou lá, fala, a senhora está me conhecendo, né? Nossa, a voz dele é a mesma coisa. A voz... Gente, eu acho isso lindo, gostoso. Tem gente que já matou a gente, né? Né? Nossa, ainda está vivo? Tem aquelas também, né? Nossa, a voz continua a mesma, mas você deu uma acabada, né? Olha, falar sobre a Thaís Ribeiro, sua mulher, é um prazer muito grande, não só por ela, mas pela família dela, os irmãos, os pais, né? E as suas 3 filhas, né? E você é avô de 5 netos. E um bisneto agora em julho. Que maravilha, hein? O equilíbrio dessa carreira intensa que exige um dos maiores prazeres para você, e eu vou dizer para mim também, que é viajar. É muito bom, né? Eu adoro. Viajar é bom demais. Não está muito fácil agora. Não está. A gente vê os preços da Copa, né? Nossa. Que coisa absurda. Aquilo ali é brincadeira, né? O que é aquilo? O Trump, eu acho que ele não tinha interesse nenhum. Nenhum. Ele está usando aquilo lá de brincadeira para ele. Mas eu quero destacar uma pessoa aqui, não é surpresa para você, mas você sabe do amor que eu nutro pela Priscila, sua filha, né? Que eu não a vejo há anos. Falei com ela hoje. A gente tem que mostrar essa entrevista para ela, né? Hoje ela me ligou perguntando assim, pai, o Guinei está lá com o senhor?
Eu falei, ele está gravando lá no nosso estúdio. Nossa, que legal. Fala que eu mandei um beijo para ele. Ó, É, acabei de receber aqui, Priscila. Obrigado, querida. Bom, viajar, os costumes das terras, as histórias das pessoas, eu também gosto muito disso. Museu, show, conhecer pessoas novas, ouvir coisas legais, né? E que dessa maneira que a gente vai crescendo, né? sim. Passou décadas de histórias dentro dessas viagens, né? E uma forma de continuar aprendendo, porque você sabia que aos 65 anos, depois de 9 anos fora da televisão e do jornal, eu resolvi voltar com um podcast. E aí as pessoas falaram, tá na hora de se aposentar, vai curtir a sua vida, eu vou trabalhar até morrer, Orley. Eu, E você? eu não tenho nem dúvida, nenhuma dúvida sobre. A Thaís, de vez em quando, ela fala, meu bem, tem que parar um pouco. Eu falei, não paro, não. Eu não consigo. Não. Eu me lembro que quando a gente teve a ideia de montar esse estúdio, eu falei com a Bárbara que a gente já gravava num outro estúdio aí, muito bom, estúdio excelente que a gente gravava. Mas eu queria uma coisa nossa, coisa própria, né? Que era um projeto esse negócio de gravar, pode fazer podcast, é uma sequência do que a gente aprende em televisão e rádio, Uhum, principalmente rádio. uhum. Porque o podcast nada mais é do que eu brinco sobre que um rádio gourmetizado, né? Muito boa definição. Porque já me perguntaram. Porque o cast é o casting, né? É o elenco. É o elenco. É isso aqui. Eu escolhi você para estar aqui comigo. Isso. Né? E o pod é essa questão da aproximação. Isso. Né? E agora você me vem com um rádio gourmetizado. Eu vou passar a usar isso, Orley. Isso é criação minha. Viu? Eu vou colocar aspas e te dar o crédito. Mas aí resolvemos montar o estúdio. O Pátio Sabiá, que já é cliente da nossa agência, abriu as portas para a gente, tudo tal, e estamos aqui. Bom, por falar estamos aqui, eu queria que você falasse sobre a Orley Moreira Studios. Está aí no rodapé do seu vídeo, o endereço, o contato, o telefone, tudo para você anotar e entrar em contato com a Bia, ou com a Bárbara, ou com outra pessoa que for te atender. Fique à vontade. Comigo mesmo. O que vamos dizer assim, forçou mais a construção, vamos dizer, do estúdio, dos estúdios, que aqui são dois, foi a necessidade que eu tenho de produzir mais podcasts, que eu tenho dois atualmente. Um é sobre terceira idade, 60 a mais, que é o Geração Prateada, e que a gente trata de assuntos relativos ao pessoal da terceira idade, e conquistas, economia, saúde, essa coisa toda. E um sobre saúde, que a gente entrevista médicos, o pessoal da área de saúde. Que legal. São dois. Eu conheci o Geração Prateada, esse outro não. No Dose de Saúde é muito bom. Normalmente eu convido 2 médicos Vou jogar lá. para bater papo. A gente define um tema, o pessoal da agência ajuda a gente para definir um tema. Eu peço ajuda também para IA, para definir. Eu também uso. Gosto muito. Para selecionar temas, né, para a gente. Uhum. A gente não tem como saber de tudo. E eu tenho muita vontade, já tinha muita vontade de produzir outros programas, mas como o local era locado, a gente pagava aluguel para o estúdio, muito natural, eu falei para a Bárbara, porque cada programa é uma grana que você tem que deixar lá, né? Eu falei, então vamos fazer o nosso estúdio. Então, estamos aqui no nosso estúdio próprio. E eu tenho já na cabeça aqui mais uns 2 ou 3 podcasts para a gente produzir e botar no ar. Que legal. Inclusive um relacionado a jornalismo. Orley, e para quem está te ouvindo e quer vir para cá, qual é o processo?
Para vir para cá, para gravar? Para gravar, para fazer podcast, videoaula, que é o estúdio aqui de trás, né? Tem o nosso contato no material nosso, de mídia. Ou então vir aqui no Pátio Sabiá, que é um lugar encantador. É um lugar lindo, também gosto muito daqui. Muito gostoso de vir aqui. Tem uma praça da alimentação magnífica, tem um estacionamento super seguro, grande e confortável. E vem aqui, a gente sempre está por aqui, tem alguém que pode receber também, pode orientar. E sempre é um grande prazer. Você que tem qualquer necessidade nessa área, por favor, disponha da gente. Bom, eu tenho que não deixar de esquecer em relação a Bárbara Sábio, uma grande jornalista que ao seu lado, Eu já ia te falar dela. né, fundaram a Prelo Comunicação, que é uma agência especializada em assessoria de imprensa e tudo mais, marketing digital, né? Então eu queria que você falasse sobre isso, por favor. A Prelo nós montamos com a participação também do Ricardo Latorraca na época. Olha! Foi o grande Ricardo. Até ele que me chamou, ele e a Bárbara que me chamaram, e formamos ali um trio. E o Ricardo, ele ficou pouco tempo com a gente. Ele quis tomar outro rumo, tal, e compramos a parte dele e ficamos eu e a Bárbara. Uhum. Aí essa agência de comunicação, voltada mais para as mídias digitais, para assessoria de imprensa. Temos um portfólio até parrudo, né? Dá muito trabalho. É uma equipe pequena, porque hoje a tecnologia ajuda muito, né, o trabalho da gente. E os podcasts são um produto da agência, que nós criamos como produto da agência. Né? E a gente quer, como eu já te falei, a gente quer fazer mais. Perfeito. A Prelo já teve uma equipe maior. Fizemos já em home office, na época nem falava em home office, a gente já estava... A gente aprendeu muitos nomes novos, né? Porque o home office mesmo, ele veio com força na Covid, né? Na pandemia. Mas antes a gente já estava usando esse sistema, porque nós alugamos uma casa lá no Vigilato, uma casa grande, tudo tal, e eu falo as meninas que eram todas mulheres. E um dia eu peguei uma delas conversando com a outra pelo Zap, né? De uma sala para outra. Eu falei com a Bárbara, Bárbara, acho que o que nós estamos fazendo aqui? Vamos embora, botar esse povo em casa, trabalhar em casa. E começamos, a produtividade dobrou, melhorou muito, todo mundo satisfeito, porque estava trabalhando em casa. 2 delas eram casadas, tinham filhos, aquela coisa toda. E deu certo. Aí veio a pandemia, aí veio o tal do home office. Eu falei, é isso aí que é home office? E você já estava há muito tempo. Há muito tempo. E depois a atenção voltou mais para o podcast. Né? E a Bárbara é uma criatura assim, eu falo que a gente alia a minha experiência, às vezes a minha rabugice também de senhor setentão, quase 80, com a juventude dela. Mas eu acho muito bom. O frescor da... é um mix muito bom, né? Orley, eu poderia ficar com você aqui até segunda-feira conversando e tudo mais, já acabou. O nosso Jack já levantou a mão umas 2 vezes ali, porque falta de assunto e conteúdo para nós não falta. Mas eu queria terminar agradecendo ao meu ex-diretor na Rede Integração, quando eu fazia um quadro com a Mônica Cunha no Bem Viver, e na Rádio Globo Cultura também, que é o Paulo Eduardo, que fez essa união do Orley com o Guinei. Nós podemos gravar um CD, hein? Orley e o Guinei. Dupla parada dura. Então, muito obrigado, Paulo Eduardo, porque quando o Orley me ligou, isso é muito bom a gente comentar, eu já tinha fechado com uma outra instituição, né? E acabou eu saindo de lá e voltando para cá, porque era aqui mesmo que eu tinha que ficar, né? Estava escrito.
Muito obrigado, querido. Obrigado, Carlos. Sucesso para você. E eu queria que você terminasse com o pessoal que está aí ávido, querendo trabalhar na comunicação. A sua mensagem, por favor. Gente, comunicação, eu sempre disse que é jornalismo, né? É igual jogar futebol. Tem que nascer para a coisa. Hoje, muita gente se arvora em jornalista. A gente fala, né, que de médico e de jornalista todo mundo tem um pouco, né? Agora, eu não vou dizer receito, não. Eu dou uma dica para você, que eu sou até muito chato quando eu falo disso. Se você se meter a entrar nessa profissão, que é maravilhosa, maravilhosa mesmo, não se esqueça nunca que você está lidando com gente. Apesar da tecnologia que facilita tudo, a inteligência artificial está aí para fazer tudo, aquele braçal que a gente faz, usa para escrever, para editar, para montar e tudo mais. Mas não se esqueça do humano, entendeu? Do respeito que tem que ter com a pessoa para quem você vai mandar a informação. Tem aquela coisa famosa que se chama apuração, entendeu? Tenha a apuração como meta de profissão. E a apuração é uma coisa que você serve também na sua vida pessoal, entendeu? Se você fica sabendo de uma notícia, apure, vê se é aquilo mesmo, converse com a pessoa que está ligada àquela informação para não sair distribuindo bobagens pelo mundo afora, mais do que está acontecendo, viu? Paz. Muito obrigado, Orley. Obrigado você pela audiência. Foi um prazer fazer esse programa, pelo fato de que lá, quando eu era bem mais jovem, ele era o meu ídolo. E hoje eu estou aqui de igual para igual com ele, levando até você informação que eu concordo com ele na mensagem. Chega de fake news, porque já está demais. Muito obrigado a você, aos nossos patrocinadores e até a próxima semana com outro entrevistado. Até lá. A collab que todos esperavam, TUF e Provanza. A elegância do chá branco da Provanza, agora nos produtos TUF. Super lançamento do lava-roupas e amaciante concentrado TUF Chá Branco. A nova linha deixa as peças com um perfume suave e duradouro, inspirado na perfumaria fina mundial. TUF Chá Branco, o toque de sofisticação da Provanza e o cuidado com roupas da linha TUF. É campeão da Superliga Feminina de Vôlei! Sou a doutora Caroline Dornelles, trabalho com nutrologia e eu posso te ajudar a mudar de vida com saúde e responsabilidade.